Então aqui se eu digitar só senha e der um verificar, ele deu várias mensagens aqui, ó. A senha deve possuir entre 8 e 15 caracteres, possuir números, no mínimo um, possuir letras maiúsculas. Então assim, eu não cumpri nenhum critério nessa minha senha aqui. Nós vamos criar um mini projeto que vai validar senhas para a gente. Então nós vamos começar aqui criando um arquivo novo chamado index.html. Com esse arquivo aqui você pode colocar aqui a exclamação e trazer já todo o cabeçalho aqui para que você possa começar a escrever aqui. Se você não tiver esse recurso aqui, você pode instalar esta extensão aqui do Visual Studio Code aqui. Você vem aqui nas extensões, digita IntelliJ aqui, e você pode instalar esse IntelliCode aqui, que ajuda a completar o que você está fazendo aqui. A gente vai começar colocando algumas informações aqui. Eu vou iniciar colocando a imagem aqui. Eu vou deixar disponível a imagem. Depois você pode usar alguma outra imagem também, que é essa imagem aqui. Eu vou colocar o caminho aqui da minha imagem. Beleza. E aqui eu vou dar um nome. Vou chamar de validar senha também. Aqui nós vamos colocar, no H1, nós vamos colocar aqui o título aqui que a gente vai dar aqui. Vamos chamar de programa validar senha. Aí aqui nós também vamos colocar aqui um P, uma tag P, para podermos escrever aqui a nossa senha. E nós também vamos incluir um input, que é para ter aquela caixinha de texto que nós utilizamos para colocar, né, escrever nosso texto. Nós vamos criar uma ID aqui para esse campo, vamos chamar de insenha, que vai ser uma inserção que a gente vai fazer aqui, né. Nós vamos criar um botão também aqui, o valor que vai aparecer aqui, a gente vai colocar verificar senha. Aí aqui também nós vamos colocar um ID para ele, para podermos trabalhar depois no JavaScript. Colocar aqui um BT, vamos chamar de BT verificar. Tá, com isso, nós já estamos quase aqui acabando a parte do nosso HTML, que é bastante simples. Vamos colocar aqui um H3 para ser nossa resposta aqui. Ou pode ser um pouco maior também. Vamos usar aqui o H2. Beleza. Nós vamos colocar um ID para ele. Esse ID vai ser a nossa saída, a resposta que nós vamos dar depois de avaliar lá com o JavaScript. Vai ser a nossa saída, vai vir aqui. Agora o que está faltando só, o nosso caminho aqui para o nosso JavaScript. Então aqui nós vamos usar aqui vamos ver se a fonte aqui. Vamos colocar o caminho do nosso... Eu ainda não criei o arquivo, né? Vamos criar um arquivo aqui chamado funções.js. Que lá nós vamos descrever a função. Vamos colocar aqui funções. Beleza, então o nosso arquivo JavaScript vai ser escrito separadamente. O HTML vai trazer ele aqui para ser executado. Então vamos lá nas nossas funções, que aqui agora é que nós vamos fazer toda aquela validação, né? Então nós vamos criar uma função aqui chamada verSenha, de verificar, né? Para ficar o nome mais... Vamos colocar aqui... vamos chamar diferente, vamos colocar verificar senha. Aqui nós abrimos parênteses. Bom, beleza. Aqui nós vamos escrever a nossa função que vai fazer todo o trabalho de verificação. Inicialmente, nós precisamos receber os elementos lá do HTML quando o usuário digitar a senha dele. E também a questão da saída e tudo mais. Então, todos os elementos que estão lá na página, nós vamos precisar referenciá-los aqui no JavaScript para podermos trabalhar com eles, e tanto para receber a informação quanto para devolver a informação do que nós vamos manipular aqui dentro. Então, a princípio, nós vamos criar dar um espacinho aqui. Vamos criar aqui, eu vou até marcar aqui, criar referência aos elementos da página, para lembrar bem que no começo é importante seguir mais ou menos essa linha. Então aqui let in senha, aqui nós usamos o document, que é para pegar lá da página. Aqui nós vamos colocar o getElement by ID. Lembrem-se que nós criamos lá no HTML os IDs, tá vendo? Poderiam ser classes e tal, enfim, mas a gente está usando ID aqui nesse exemplo simples. Então aqui, ó, o nosso primeiro aqui é o ID de senha. Então, é ele que nós vamos colocar aqui. Então aqui nós vamos colocar in senha. Tome cuidado com o nome, tá? Precisa estar igual, o ideal é até
copiar e colar lá para ficar mais fácil, mais difícil de errar. Então, beleza. Então, aqui nós já fizemos o da inserção da senha. Aqui nós vamos pegar a resposta aqui também. Então, aqui nós vamos colocar aqui let out resposta, vamos chamar assim. E vamos fazer bem parecido com o anterior. Bom, beleza, aqui a gente já pegou os elementos de entrada e o de saída. Aqui agora nós vamos criar um outro elemento aqui. Aliás, nós vamos criar aqui uma variável que vai se chamar senha. Ele vai receber essa informação que ele pegou e vai receber o valor dela. Tá? Aqui, como ele não passou nenhum valor ainda, a nossa variável aqui ele não está identificando o valor. Então ele vai ficar aparecendo essa informação de erro aqui, mas é só porque ele não está executando, tá? Então aqui nós vamos dar continuidade, que nós vamos criar uma array aqui chamado erros, que ele vai salvar o nosso, vamos chamar aqui de vetor de erros, que ele vai salvar os nossos erros ali nas verificações. Vocês vão entender melhor na hora que nós começarmos a fazer a verificação aqui. Beleza? Então aqui nós vamos começar propriamente a fazer a verificação de cada um. Vamos criar ifs aqui. Então esse aqui nós vamos começar, por exemplo, colocando para verificar se o tamanho da senha está no intervalo que a gente vai definir aqui. Então vamos colocar assim, senha, o tamanho aqui, vamos usar o length aqui. Se for menor do que 8, ou, vamos colocar assim, que precisa ser no mínimo 8, né? Ou ele for maior do que 15. Então nós queremos dentro de um intervalo, desse intervalo aqui que a nossa senha seja. Então se ele estiver dentro desse intervalo aqui, quer dizer que está errado, né? Ele precisa possuir entre 8 e 15. Então aqui nós vamos dar um push aqui no nosso array que foi criado com essa informação. Então nós vamos colocar aqui uma mensagem que vai ser salva nesse array aqui. Então possui entre 8 e 15 caracteres. Possuir, né? Isso aqui é a mensagem de erro que a gente tem que dar para o usuário, né? Então possuir entre 8 e 15 caracteres. Se estiver fora desse intervalo aqui, ele vai dar essa mensagem de erro. Então, dando continuidade aqui, agora nós vamos começar a fazer validação aqui no match propriamente dito. Então, aqui nós vamos colocar, por exemplo, vamos fazer o seguinte. Se a senha... Vamos começar a verificar os números aqui. É igual o exemplo do anterior que nós fizemos em relação à verificação. Aqui a gente vai começar, por exemplo, verificando os números. Então a gente coloca um intervalo aqui entre chaves de 0-9, né, com a barra aqui dentro do parênteses, com o Gzinho no final aqui. Então aqui o que nós vamos fazer é verificar se ele vai dar como nulo. Então aqui ele está pegando a nossa senha, verificando se tem algum número. Se ele tiver um resultado como nulo, significa que o usuário não digitou nenhum número. E não é o que a gente quer, ele precisa de pelo menos utilizar um número. Então aqui nós vamos escrever outra mensagem que nós vamos salvar no nosso array. Vamos dar um push aqui no nosso array. Então possuir números. Aí a gente pode colocar entre parênteses aqui, no mínimo 1. Significa que se o usuário não colocar nenhum número, vai ficar dando erro, dizendo para ele que ele precisa de ao menos um número. Então a gente pode fazer uma outra verificação aqui. Essa vai ser um pouquinho diferente, que nós vamos colocar que se ele não, no caso aqui a exclamação indica não. Então ele vai fazer outra verificação aqui. Vamos fazer do mesmo jeito aqui. Vamos lá. Então aqui a gente vai colocar um minúsculo aqui de A a Z. É o seguinte, ele está verificando se não possui nenhuma letra minúscula. Então, se ele não possui nenhuma letra minúscula, a gente vai indicar aqui também que tem erro. Porque a gente quer, ao menos, que ele tenha uma letra minúscula. Então, vamos colocar aqui
Percebam que a gente vai descrevendo todas as regras que nós queremos para a senha, aquelas políticas de senha. Então, se não passar por todos os critérios, ele não vai conseguir gerar uma senha, até ele cumprir todos esses critérios. Então, aqui no mínimo 1. Voltando aqui, vamos continuar, já escrevemos algumas aqui, vamos escrever mais algumas. Então aqui, por exemplo, vamos escrever com letra, verificar de letra maiúscula, que é parecido com essa que a gente fez agora, só que nós vamos utilizar aqui a questão de letra aqui, vamos lá. Senha G, aqui nós vamos usar o maiúsculo, Z. Então aqui, se verificar se ele não possui letra maiúscula ou se ele possui apenas uma. Então aqui nós queremos uma política aqui que vai verificar se ele não possui letra maiúscula ou se, vamos copiar aqui porque na verdade ele é muito parecido com esse aqui. Fica mais rápido. Então aqui nós, ó, beleza, aqui nós vamos fazer uma verificação se é somente uma, certo? Então essa daqui também a gente já verificou se ele tem somente uma ou se ele não tem letra maiúscula. Então aqui se ele tiver cumprir, não for desse jeito aqui, então ele vai dar também uma mensagem de erro e nós vamos informar o usuário através da mensagem aqui. Aqui nós colocamos que ele tem que possuir letras maiúsculas, no mínimo 2. Percebo que são critérios um pouco aleatórios, mas de qualquer forma é mais para dar o exemplo aqui nesse mini projeto. Vamos colocar a principal com relação aos caracteres especiais. Vai ser bastante interessante aqui, que nós já fizemos o exemplo. Então aqui nós vamos colocar senha, seguindo o mesmo exemplo que nós fizemos ali. Aqui nós vamos colocar a barra para iniciar as expressões regulares ali, né? E aqui nós vamos colocar o que a gente quer. Então aqui nós vamos colocar essa barra aqui e o W, que é para pegar todas as strings daqui para frente que nós vamos colocar. Então aqui nós vamos colocar a barra, vamos colocar aqui arroba, hashtag, alguns caracteres especiais aqui. Beleza. Então aqui nós já colocamos. Vamos colocar aqui também a mensagem de erro. Se ele não tiver, né, ele não conseguir identificar nenhum caractere especial, ele vai informar também que precisa ser usado. Tá, beleza, aqui nós salvamos. Agora, aqui já no finalzinho da nossa função, o que a gente vai fazer é verificar os erros, né, o tamanho dos erros ali do array que nós criamos, porque como nós estamos fazendo várias inclusões, se esse array estiver vazio, significa que ele não entrou em nenhum erro, nenhum if foi dado como errado, né, deu a informação equivocada aqui do usuário. Então, vamos aqui já dar a resposta. Se tiver vazio, significa que está tudo ok. Então, a nossa mensagem aqui é que a senha é válida. Então, a senha aqui do usuário é válida. Se não, ou seja, significa que teve algum erro ali que foi incluído, então a gente vai dar uma resposta diferente e vamos, inclusive, informar qual foi o erro do usuário. Então, vamos colocar aqui erro e vamos escrever aqui que a senha deve, dar um espacinho aqui. E aqui nós vamos fazer um join aqui com o array para que possamos fazer juntar, né? Todos os arrays ele vai percorrer e juntar tudo para dar a resposta para o usuário. Então aqui a gente salva. Vamos aqui agora incluir a questão do botão. Aqui essa é a função que vai fazer toda a verificação.
E agora nós precisamos de fazer o acesso, né, ao botão que vai fazer a verificação. Então a gente vai usar aqui, chamar de BT verificar. E nós vamos pegar aqui o ID do nosso botão, que tem o mesmo nome, né, que é esse nome aqui, ó, BT verificar. Vejam que a gente tem que usar exatamente o mesmo nome para poder identificar o elemento. Vamos aqui agora utilizar o nosso PT aqui, e ele vai ficar ouvindo, né, o clique do botão, para que quando for clicado ele vai fazer a verificação. Então aqui a gente usa o clique, vamos ver senha, verificar senha no caso, né, que foi o nome da nossa função. Então significa que o botão, quando ele for clicado, ele vai chamar essa função nossa que vai fazer toda essa verificação. Então aqui fazendo um teste aqui, deixa eu só copiar aqui, abrir o caminho da nossa página aqui. Ele abriu aqui, faltou a questão do CSS, mas por enquanto vamos só fazer um teste aqui para ver se está funcionando. Beleza, ele apareceu aqui. Eu vou só fazer um ajuste para poder ficar esteticamente melhor aqui. Eu vou voltar aqui para o nosso projeto. Eu tenho o CSS que está aberto aqui. Eu vou deixar para vocês, talvez se vocês não estiverem familiarizados, mas de toda forma, deixa eu já incluir ele aqui. A gente inclui ele aqui antes do título. Nós vamos colocar aqui como link CSS, que é o que dá o estilo, né, para a nossa página. Então, só para explicar rapidamente aqui, nós pegamos as informações com base no que a gente criou aqui e dá vários estilos para ele. Toda a parte visual é feita por aqui. Então, se você não tem familiaridade, obviamente, com CSS, talvez você vai estranhar um pouco, mas de toda forma, é só, por exemplo, a questão do H1, que é o nosso título aqui, nosso título não, né? A nossa mensagem aqui tá com essa característica aqui, bordas duplas e tal. A gente pode fazer várias referências a esse H1. Só dando um exemplo. A questão da imagem, né, para ela ficar à esquerda, o tamanho, né. Então percebam que é mais só uma questão de verificação. Não vou entrar muito a fundo aqui, porque não é o objetivo, mas de toda forma eu vou deixar disponível aí para vocês. Salvando aqui, voltando ao nosso projeto aqui, eu vou dar um Ctrl R aqui. Opa, acho que ele não atualizou aqui, deixa eu voltar aqui. Se ele pegou aqui ele não pegou aqui corretamente o nosso estilo. Vamos lá. CSS estilos. Isso, beleza. Então vou voltar aqui. Lá, percebam que já mudou tudo, né? O botão e tudo mais. Então aqui, se eu digitar só senha e der um verificar, ele deu várias mensagens aqui, ó. A senha deve possuir entre 8 e 15 caracteres, possuir números, no mínimo 1, possuir letras maiúsculas. Então assim, eu não cumpri nenhum critério nessa minha senha aqui. Então eu preciso cumprir vários critérios para conseguir fazer com que ela seja aprovada. Então eu vou colocar aqui um arroba, vou colocar uma letra maiúscula, vou escrever senha, eu vou digitar 1, 2, 3, 4 e vou dar aqui, possuir letras maiúsculas, no mínimo 2. Verdade, eu coloquei o critério para, vamos colocar aqui a última letra, fica bem confuso aqui. Beleza, senha válida. Beleza, devs? É isso. Esse mini projeto faz essa validação e com base no nosso critério que fomos incluindo lá na nossa função, ele faz essa validação pra gente. Beleza? Até a próxima, se inscreva no canal, curtem. Grande abraço. Obrigado.